Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Vinícius Ferreira. É com enorme satisfação que eu recebo você para estudarmos legislação para o concurso do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos dar início ao nosso estudo do Regimento Interno do CNMP. Essa é a nossa aula de número 1 do regimento interno. A gente vai estudar em outras aulas, outras partes importantes dessa norma tão importante para esse concurso, essa norma que faz parte do conteúdo de legislação institucional. Na tela o meu Instagram, professor Vinícius Ferreira. Se você tiver essa rede social, me segue lá. Tiver qualquer dúvida que você não queira tirar através dos comentários do vídeo, segue também o meu e-mail, eu respondo todo mundo, é só entrar em contato comigo. Antes de iniciar efetivamente a nossa aula, tenho que te apresentar o meu material de legislação institucional para o CNMP. É um revisaço de resolução de questões. Nesse material você vai ter acesso a 120 questões inéditas, gabaritadas e comentadas de legislação institucional para o Conselho Nacional do Ministério Público. Galera, todas as questões são comentadas, então tem muito esquema, muita tabela, uma linguagem tranquila que vai otimizar os seus estudos nessa parte tão importante do edital. As normas abordadas são a Lei Complementar 75 de 93, a Lei 8625 de 93 e a Resolução CNMP 92 de 2013. Essa o regimento interno do CNMP. Então, um material muito bacana, muito útil aí para você que está estudando para esse concurso, o valor apenas R$20. Você vai adquirir aí através do link que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Todas as questões aí no formato certo ou errado. Então, galera, um material muito fera, um material muito em conta que vai fazer toda a diferença na sua futura aprovação. Na descrição do vídeo você também vai encontrar um link para você baixar gratuitamente os slides que eu utilizo na aula. Forma um caderno de estudo bacana aí desse regimento interno que vai lhe ser muito útil. Galera, a resolução CNMP número 92 de 2013, ela aprova o novo regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências. Beleza, galera? Esse regimento interno ele não é disposto através de lei ordinária, ele não é disposto através de lei complementar, ele não é disposto através de outros diplomas normativos, mas sim através de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Sobre o CNMP, a gente tem as seguintes características. O Conselho Nacional do Ministério Público ele é instalado no dia 21 de junho de 2005. Ele tem atuação em todo o território nacional. Olha o nome, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tem sede em Brasília, Distrito Federal, e se compõe de 14 membros. Galera, o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem 14 membros. Quem são esses membros? Esses membros eles se encontram previstos no artigo 130A da Constituição Federal. Segue aí na sua tela. Então, o CNMP ele se compõe de 14 membros nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O presidente nomeia, o Senado Federal vai aprovar através de maioria absoluta. O mandato desses membros do Conselho é de 2 anos, admitida uma recondução. Então, mandato 2 anos, admitida uma recondução. Quem são esses membros? Então, são o Procurador-Geral da República, que o preside. Então, galera, presidente do CNMP, Procurador-Geral da República. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. 3 membros do Ministério Público dos Estados. 2 juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, muito cuidado, 2 juízes, um indicado pelo STF, outro indicado pelo STJ. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, não é indicado
pelas seccionais, mas sim pelo Conselho Federal, e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Então esses são os 14 membros que compõem aí o Conselho Nacional do Ministério Público, conforme o artigo 130-A da Constituição Federal. Voltando ao regimento interno, vamos ver competências do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, compete ao Conselho, ao CNMP, o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, zelar pela observância do artigo 37 da Constituição Federal. Que artigo é esse? É o artigo aí que trata da administração pública. E apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Compete ainda ao Ministério Público, compete ainda ao Conselho, ao CNMP, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Compete ao CNMP rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados, julgados há menos de 1 ano. Galera, muito cuidado com esse prazo. Aqui a gente tem aí dentro das principais características da banca que vai aplicar a sua prova, a mudança desse prazo. Então, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público rever de ofício, ou seja, por iniciativa própria, ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público, seja da União ou dos Estados-membros, julgados há menos de 1 ano. E cabe ainda ao CNMP elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84.11 da Constituição Federal. Galera, o que estabelece esse artigo 84.11? Vamos ver agora. O artigo 84.11 diz que compete privativamente ao presidente da República remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Galera, vamos falar agora dos órgãos do CNMP, dos órgãos do Conselho Nacional do Ministério Público. São órgãos do Conselho plenário. Esse plenário representa a instância máxima do Conselho e é constituído por seus membros. Lembrando que o CNMP é composto por 14 membros, estando validamente instalado quando presente a maioria deles. Beleza, galera? Estando presente a maioria de seus membros, vai estar instalado o plenário, que é a instância máxima do CNMP. A presidência, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, os conselheiros, as comissões e a Ouvidoria Nacional. Então, esses são os órgãos do CNMP, os órgãos do Conselho Nacional do Ministério Público. No que se refere aos casos omissos, eles serão resolvidos pelo plenário, serão resolvidos pela instância máxima, ou, em caso de urgência, pelo presidente do Conselho, ad referendo do plenário. Então, há um caso omisso, um caso não abordado pelo regimento interno, regra quem resolve, o plenário.
Se for caso de urgência, o presidente pode resolver, mas isso tem que ser referendado pelo plenário. Beleza, galera? Dispositivos importantes aí sobre o regimento interno. Os expedientes protocolados na secretaria, isso no artigo 162, antes da data da publicação desse regimento e que não atendam aos requisitos formais nele estabelecidos, serão processados com fixação do prazo de 15 dias para sua adequação, sob pena de indeferimento. O Conselho poderá utilizar ferramentas de tecnologia da informação no processamento e no julgamento dos feitos, nos termos de resolução editada especificamente por esse fim, uma disposição que estabelece o uso de tecnologia da informação e, por fim, a importância da aplicação subsidiária do CPC, do CPP e também da Lei de Processo Administrativo. Então, os procedimentos previstos neste regimento interno aplicam-se subsidiariamente no que for cabível o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e a Lei 9784 de 1999. Então, essas leis elas são aplicadas subsidiariamente aos procedimentos previstos no regimento interno do CNMP. Galera, vistas essas disposições, vamos resolver algumas questões no formato certo e errado, para que a gente possa aplicar conhecimento aí teórico que a gente adquiriu com essa aula. Vamos lá, questão de número 1. Julgue o item a seguir de acordo com o regimento interno do CNMP. O Conselho Nacional do Ministério Público, instalado no dia 21 de junho de 2005, com atuação em território nacional, em todo o território nacional e sede em Brasília, Distrito Federal, compõe-se de 15 membros. Galera, questão de número 1, item errado. E o erro da questão está concentrado no número de membros do CNMP. O CNMP ele é composto por 14 membros. Então, observe a resolução da questão de número 1. A questão de número 1 diz: o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, instalado no dia 21 de junho de 2005, com atuação em todo o território nacional e sede em Brasília, Distrito Federal, compõe-se de 14 membros, nos termos do artigo 130-A da Constituição Federal. Primeira questão, gabarito errado. Vamos para a questão de número 2. Julgue o item seguinte de acordo com o regimento interno do CNMP. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira da administração pública e do cumprimento dos deveres funcionais de todos os agentes públicos. Galera, a segunda questão ela está errada. A questão acabou colocando a competência do Ministério Público, perdão, do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, muito extensa. O CNMP ele faz o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, e não de todos os agentes públicos. Observe a resolução da questão 2. Então, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros e não de todos os agentes públicos, conforme afirma a questão. Então, questão de número 2, o item está errado. Vamos para a questão 3. Julgue o item a seguir de acordo com o regimento interno do CNMP. Cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 10 anos. Galera, questão importante, marca um asterisco no seu material. Esse prazo aqui ele está equivocado. Logo, a questão está errada. Galera, vai ser revisto ou vão ser revistos aí os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União e dos Estados julgados há menos de 1 ano. Há menos de 1 ano. Observe a resolução da questão 3. Então, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano. Beleza, galera? Então, questão de número 3, item errado. Vamos agora para a questão de número 4, nossa penúltima questão. Julgue o item abaixo de acordo com o regimento interno do CNMP.
Cabe ao CNMP zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Galera, perfeito. Cabe ao Ministério Público zelar, sim, por sua autonomia funcional e administrativa, poder expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Questão 4, item certo, vamos para a sua resolução. Cabe ao CNMP, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Vamos para a questão de número 5, a nossa última questão. São órgãos do Conselho Nacional do Ministério Público, o plenário, a presidência, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, os conselheiros, as comissões e a Ouvidoria Nacional. Perfeito, galera, o item está certo. A questão apresenta perfeitamente os órgãos do Ministério Público. Vamos para a resolução da questão de número 5. Então, são órgãos do Conselho Nacional do Ministério Público, o plenário, que é a instância máxima, a presidência, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, os conselheiros, as comissões e a Ouvidoria Nacional. Questão de número 5, item certo. Galera, segue na tela o gabarito das nossas questões. As 3 primeiras questões elas estão erradas. A questão 4 e a questão de número 5 elas estão certas. Vem aí o meu agradecimento, meu muitíssimo obrigado. Permaneça focado, permaneça firme. Você será servidor do Conselho Nacional do Ministério Público. Desejo sucesso na sua jornada, desejo sucesso na sua trajetória. Conte comigo, estamos juntos. Um forte abraço. Valeu, galera!